Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar andamento à nossa série de estática, ainda dentro de vetores, e nós vamos ver o vetor de força orientado ao longo de uma reta. Esse assunto nada mais é do que juntar a parte de vetor posição e o vetor força, né? E a gente vai ver como que a gente junta esses dois elementos para representar a força ao longo de uma barra, ao longo de um cabo, alguma coisa nesse sentido. Mas antes da gente começar, gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E se porventura os nossos vídeos são relevantes para você, tem te ajudado, você também pode nos ajudar se tornando membro do nosso canal. Como membro do nosso canal, além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos, a vídeos exclusivos, até cursos completos exclusivos, dependendo da modalidade que você escolher. Bom, sem mais delongas, vamos aqui então ao nosso tema, né, o exercício de hoje. O exercício diz o seguinte: o homem mostrado na figura puxa a corda com uma força de 350 newtons. Represente essa força que atua sobre o suporte A como um vetor cartesiano e determine a sua posição. Bom, então nesse caso o que eu quero determinar aqui? Eu quero determinar se essa força está sendo aplicada aqui, né, se o camaradinha que está aqui, né, esse camarada aqui, se ele está puxando a corda, ele está puxando, ele está provocando uma atração nessa corda. E aí existe um princípio dentro da física, que é o princípio da transmissibilidade da força, né? Então, eu posso imaginar a força sendo aplicada diretamente lá no ponto A. É exatamente isso que eu quero. E como é que eu consigo, então, fazer esta representação? Se você for estudar a parte teórica do livro, né, o que a gente vê na parte teórica é que a força vetorial F, que está sendo puxada aqui pelo camarada, que nesse caso vale 350 newtons em termos de intensidade, vai ser igual ao F vezes o vetor unitário. E esse vetor unitário, eu posso determiná-lo da seguinte forma: ele é igual ao vetor R dividido pelo módulo de R. O que significa isso, né? Quando eu faço um vetor unitário, significa que eu estou identificando a direção daquele vetor e aí basta eu multiplicar pelo módulo, né? Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar o módulo de direção, na verdade, o vetor unitário, ele vai ser aqui, vai ser exatamente nessa direção aqui, começando, né, aqui em A, né, então ele vai ser na direção aqui, nesse ponto de A aqui, né, eu desenhei aqui acima só para uma questão de aparecer mais fácil. Então o que eu tenho na verdade, né, eu tenho o vetor posição A, eu tenho o vetor posição B, e aí eu consigo determinar o vetor posição RAB. Então esse vetor R aqui nada mais vai ser do que o vetor RAP. E o R seria o módulo de RAB. Então se a gente fez no exercício anterior, né, como calcular, né, o módulo de A até B. E agora a gente vai aplicar isso nessa questão da força, né? Então, como essa força ela age ao longo da corda, né? Eu vou aplicar o mesmo caminho que nós aplicamos anteriormente. Então, considerando aqui, né, o ponto zero aqui, né, os eixos coordenados estão aqui, né, embaixo. Então, o que acontece? O vetor RA, ele basicamente é só subir em Z, né? Ele não tem X, ele não tem Y. Então, RA, aproveitar aqui a tela, né? RA vai ser igual, colchetes, 0I, mais 0J, chapéu, mais, nesse caso, vou dar 7,5 para no sentido positivo, 7,5 K-chapéu. Aí você pode perguntar assim, preciso colocar aí a 0y, 0j? Precisar aqui, né, quando a gente está fazendo na mão, não. Mas se você for usar na calculadora, por exemplo, você tem que colocar 0, 0, né, para que a calculadora entenda que o valor do vetor, daquele ponto do vetor seja, né, daquela coordenada do vetor seja 0. Senão, vai dar errado. Então eu consigo determinar o RA. O RB, o que nós temos aqui, né? Veja que
para chegar, sair aqui do ponto O aqui, né? Para chegar até no ponto B, que é onde o camarada puxa, eu tenho que andar o quê? Primeiro, eu tenho que andar esta distância aqui em relação a x, 3 em x. Depois, eu tenho que andar no lado oposto de y, esse tamanho aqui, que nesse caso vale 2. E por fim, eu tenho que subir esse valor aqui. Então aqui é o meu ZB, aqui é meu YB e aqui é o meu XB. Então o RB vai ser igual a... Aqui eu tenho todas as componentes. Então vai ficar 3 I chapéu menos 2 J chapéu. Por que menos? Porque o positivo é para cá e eu tenho que andar no sentido oposto. E por fim, mais, né, que eu tenho que subir na direção de Z positivo, 1,5 K chapéu. Bom, o que nós comentamos e o que você pode verificar, se você quiser, lá da teoria, né? Nós temos que o vetor RAB, que essa direção da força está sendo puxada, né? A força está sendo puxada de A, né, na direção de B, o vetor RAB nada mais é do que o vetor RB, então sempre onde você chega, menos o vetor RA. Da onde vem isso? Bom, se eu perceber aqui, aqui o RA eu desenhei. O que seria o RB? O RB seria este ângulo, esse vetor aqui, ó, RB. Então o que acontece? Se a gente somar RA mais o RAB, eu tenho como resultante, né, o vetor RB. Como eu quero o RAB, eu passo o RA para o outro lado, né? Então seria esta questão, né? RA mais RAB igual a RB, né? A gente explicou em detalhes isso no exercício anterior, por isso que eu não estou entrando em detalhes aqui. Então, qualquer coisa volta no exercício anterior. Se você está chegando agora nessa playlist, né? Então tem uma playlist, entra no nosso canal, playlist, e procura estática, né? E você vai ver esse exercício que eu estou comentando. Então basta somar algebricamente aqui, né? No caso o A, né? O vetor A vai entrar com negativo, né? Então vai ficar RAB vai ser igual o B, 3 menos 0, então é 3 mesmo, 3 e chapéu. Depois, menos 2 menos 0 dá menos 2 mesmo, J chapéu. E agora, menos 1,5, quer dizer, mais 1,5 menos 7,5, então vai dar 6, menos 6K chapéu, e eu tenho o vetor RAB. Bom, e para como que eu calculo o módulo de RAB? Bom, o módulo de RAB, que eu posso inclusive escrever como RAB assim, vai ser o quê? A raiz, apertei o botãozinho errado aqui e fica esse... Deixa eu apagar aqui. Bom, então vai ficar 3 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado. Então, o módulo de RAB, eu estou escrevendo o módulo entre barras para ficar claro que é o módulo, né? Vai ser igual, aí fazendo a continha, então vai ficar 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 4, que é 2 ao quadrado, 36 mais raiz, eu tenho o valor 7, então o módulo é 7. Se o módulo é 7, módulo é sempre positivo, né? Então o comprimento aqui, né, em termos de comprimento, eu tenho RAB é igual a 7 metros. Bom, agora eu consigo calcular o vetor U. O vetor UAB, né, só para ficar claro que é o vetor unitário que vai de A até B. Então vai ser igual ao quê?
ele é igual ao vetor RAB dividido pelo próprio vetor, pelo próprio módulo, né, de RAB. Então, vai ficar isso, todos esses valores aqui. Então fica 3 dividido por 7 I chapéu, menos 2 dividido por 7 J chapéu, menos 6 dividido por 7 K chapéu. Bom, então o vetor UAB vai ser igual 3, 7 divide, então dá 0,42, aqui dá 85, então arredondando dá 9, I chapéu, menos 2, 7 divide, 0,286 J chapéu, e por fim 6, 7 divide, menos 0,857 K chapéu. Mas não é isso que eu estou querendo. O que eu estou querendo é o vetor F, o exercício pede representar a força que atua sobre o suporte, né, que está justamente nessa direção aqui. Né? Na direção, então eu tenho que determinar o vetor cartesiano, que a gente já fez, determinar a direção, que é através, né, do vetor, esse vetor UAB. Se eu quiser agora escrever o vetor F, da força original ali, ele vai ser igual aqui, o módulo de F vezes o vetor unitário, né, AB, o AB. Então, F vai ser igual... Quanto vale F? Bom, F foi dado, vale 350. 350 que multiplica o vetor UAB. O vetor UAB, que é o vetor unitário, 0,429 I chapéu, menos 0,286 J chapéu, menos 0,857 K chapéu. Você pode deixar assim ou você pode fazer a multiplicação. Então, nesse caso, se eu multiplicar por 350 os valores, então eu vou ter aqui o valor, o vetor F vai ser igual a 150. Aqui eu vou ter I chapéu, né? Menos, aqui dá 99. 99,99, então está praticamente 100. 100 J chapéu. E por fim, menos 300 K chapéu. Então, veja que eu consigo, se eu fizer um módulo desse aqui, né, eu consigo achar o mesmo valor, né? Então esse aqui seria o vetor força descrito, né, como vetor cartesiano e, né, determinando a direção. A direção está sendo determinada por esses vetores aqui. Uma outra questão, né, que é interessante também, o que nós temos aqui, né? Para poder localizar, né, um determinado vetor, você tem que saber quais são os ângulos em relação ao eixo x, em relação ao eixo y e em relação ao eixo z. Então, o que a gente já comentou, inclusive, em vídeos anteriores, né? A gente comentou, vou só escrever a fórmula original aqui. Então, por exemplo, o cosseno, o ângulo, né? Então, eu tenho aqui o vetor aqui. Esse vetor, ele vai ter um determinado ângulo em relação a y, pegando aqui o paralelo, em relação a z e em relação a x. Eu não vou saber fazer aqui, que seria alguma coisa assim. Então é alfa, beta e gama, né, em relação a z. Então o que a gente tem? Que o cosseno de alfa é a componente f, ou, né, no caso,
RAB X dividido por RAB, o módulo. E esse valor a gente já tem que é o vetor unitário, que é essa questão aqui. Então, o que, que a gente tem? Que alfa é igual ao arco cosseno desse valor aqui, ó, 429, 0,429. Então, eu tenho que alfa vai ser igual, fazendo aqui, ponto 429, arco cosseno, 64,6 graus. O beta, só para ficar claro, né, isso aqui é em relação ao eixo X. O beta vai ser igual ao arco cosseno, faltou um C aqui, arco cosseno do valor anterior aqui, a menos 286, menos 0,286. Então, eu tenho daqui que beta vale 0,286 negativo, arco cosseno, 106 graus, 106,6 graus. Esse é o valor. E por fim, o gama. Então, isso aqui é em relação ao eixo Y, né? E o gama vai ser o arco cosseno de menos 0,857. 0,857. Então, nesse caso, a gente tem que o gama vai ser igual a 0,857 negativo, tiro o arco cosseno, então dá 148, bom, nesse caso aqui, como está 148,98, se eu fosse arredondar, então aqui dá 149,0 arredondando, né? Como a gente está fazendo arredondado dos outros, então aqui também vai ter que arredondar, né, com o mesmo critério. Então 149,0, então isso aqui é um aproximado. Bom, aí sim, agora tendo os ângulos, né, então eu identifiquei o ângulo, eu identifiquei as componentes, né, do vetor unitário e escrevi, né, como solicitado o vetor força que age na direção entre A e B. Né? Então essa é mais uma aplicação do vetor posição. Aonde que vai ter uma aplicação importante sobre o vetor posição também? Quando a gente for calcular o momento da força. Né? Isso vai ser no próximo capítulo do livro, capítulo 3 do livro, já começa essa parte de equilíbrio e logo logo a gente vai começar a calcular força. E para sistema tridimensional, trabalhando com vetores é mais fácil do que trabalhar fazendo escalar. Quando é dois né, no plano, aí fazer pelo método da decomposição acaba sendo mais tranquilo. E agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo, né? Se gostou, compartilha, dê um joinha, comente, né? Se você gostou. Se você não gostou, comente também para a gente saber o que a gente pode estar melhorando aqui. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.